Fala, turma! Hoje eu tô aqui com um grande amigo que o Agro me deu, né? Pra gente falar um pouco, né? Bom aqui que a gente não tem nada combinado. Acabou de chegar de Brasília pra gente poder fazer um bate-papo bem técnico, bem agronômico, de um assunto que a gente ama falar, que é fisiologia de planta. Então a gente tá aqui com o Alisson, né? Pra gente poder trazer um pouco para vocês da nossa ótica na questão fisiológica de plantas, que na minha opinião hoje está sendo um entrave muito grande pela falta de conhecimento de nós técnicos, agrônomos de campo e principalmente de produtores rurais. Eu creio que um problema cultural muito grande do Brasil é essa falta de conhecimento agronômico no pilar fisiologia de plantas. O curso de agronomia, além de um semestre só de fisiologia, eu acho que tinha que ser do primeiro ao quinto, e todo mundo que fizesse agronomia tinha que sair, fazer um mestrado, uma especialização em fisiologia vegetal. E nos dias atuais, né, tanto na cultura soja e milho, né, na minha ótica, estou observando muita relação fisiológica com insucesso de manejo que o agricultor tem feito, a relação extremamente íntima de fisiologia vegetal com algumas doenças endofíticas que está com dificuldade de controle, porque às vezes a gente está pensando só no patógeno, esquecendo da fisiologia da planta em relação a essa temática. Então isso a gente vai aproveitar o nosso amigo, né, Alisson, para a gente, de forma bem simples, bem objetiva e bem transparente, falar um pouquinho de fisiologia de planta para vocês. Seja bem-vindo, Alisson. Eu agradeço, Fabrício, o convite aí, assim, a admiração tá aqui no Agrocast, no AgroSetCast, né? Então, assim, já faz tempo que a gente se conhece e o conhecimento que você repassa para os produtores, para os agrônomos, para os técnicos, não só da região, mas fora da região. O nosso grande amigo Ricardo Andrade fala também bastante desse tema de fisiologia. Então, tá aqui hoje para falar sobre um tema que realmente tem essa deficiência, tanto de conhecimento como das falas que existem no campo, que a gente vem poder propiciar para o produtor, para o agrônomo, para o técnico, um pouco mais desse conhecimento da prática, né? Porque não só adianta a teoria. A prática ela é bem diferente e você falou uma coisa muito interessante, que é a questão do relacionamento da fisiologia com a questão de doenças. Endofíticas, seja endofíticas, seja qual for a doença, existe uma relação muito grande com esse processo fisiológico. Então hoje a gente fala assim que se existisse um pensamento onde eu pudesse processar melhor a planta, seria a parte fisiológica, porque a partir do momento que eu tenho uma nutrição adequada, um solo bem adequado, eu não conseguir fazer a fotossíntese, eu não consigo pegar esses nutrientes do solo, foliar e não fazer nada. E não adianta aplicar produto nenhum para controlar fungicida, fungos, bactérias, seja lá o que for, porque a fisiologia ela está parada, a fotossíntese está parada. Então, esse é um tema bem importante, bastante corriqueiro nos nossos dias, porque o grande ponto aí é a questão climática. Então a gente tem que estar cada dia mais passando por condições climáticas adversas. Um dia está chovendo, outro dia está fazendo sol. E a gente não era assim antes. A gente tinha os períodos de chuva muito definidos. E hoje está tudo mudado. E a gente tem que fazer o manejo de acordo com as mudanças climáticas e com o tempo justamente naquele momento, certo? Então isso aí é uma coisa que a gente tem que ser rápido. E quanto mais conhecimento esses técnicos tiverem, quanto mais conhecimento agrônomo da área tiver, menos trabalho a gente vai ter. Com certeza. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui no AgroSetCast. É uma oportunidade muito assim, que eu vou falar para você. Estou muito orgulhoso de estar aqui com você. Muito mesmo. Coisa boa, Anderson. A gente, às vezes, quando a gente vai falar de fisiologia, né, fica um pouco obscuro, né? O que é a fisiologia de planta? Aonde ela interfere? Você, nas suas primeiras palavras aí, já ilustrou alguma coisa que, às vezes, passa despercebido para nós no nosso dia a dia. Como que será que uma planta, lá no campo, ela se comporta? Com um momento aí de 4, 5 horas de luz em cima dela, de repente vem uma nuvem e passa por cima. Como será que fisiologicamente ela entende esse sinal de excesso de luz, de repente já vem uma nuvem? Como que é a comunicação dela com raiz, com parte aérea, essa troca de comunicação de hormônios? Então, se a planta ela é um sensor, o tempo todo ela está aferindo as mudanças que a gente vê, seja climáticas, seja do próprio crescimento dela, seja de uma infecção, seja de uma raspagem de inseto, e a gente começa então a saber que essa fisiologia, ela tem um custo para essa planta, a planta cobra, né, a cada informação que ela recebe, seja escureceu, seja amanheceu, está passando alguns dias nublado,
A gente está vendo muito isso nessa safra. Sim. Foi uma safra, né, não reclamando, agradecendo até o universo aí por esse excesso de chuva que a gente está tendo. Só que muitos colegas de campo não têm despertado. O que será que esse regime pluviométrico acima do normal na nossa região tem causado de comunicação do sistema de rizosfera? Qual que é a interação de anaerobiose, né, de absorção de micros metálicos, por exemplo? Como que está o pH dessas plantas? A soja está conseguindo acidificar raiz para absorver esses micros? Então essas perguntas a gente tem feito, né, nós como extensionista rural, para os técnicos de campo que a gente visita, para agrônomos que a gente visita, para produtores que a gente visita, a fim de tirar eles da zona de conforto. Porque a soja de hoje, Alisson, ela não é a mesma do passado. Né? Nós temos uma soja hoje com índice de área foliar menor. Nós temos uma soja hoje, tá, com um ciclo de 115 dias, produzindo 90 sacos. A curva de enchimento de grão dessa soja é totalmente diferente. Será que, nutricional, a gente já fez as adaptações de extração que essa soja está necessitando? Será que, fisiologicamente, a gente está aplicando algumas coisas que vai induzir essa soja a ser mais eficiente, a absorção de alguns nutrientes para conferir produtos enzimáticos, enzima para essa planta, para essa maquinaria, né, eu trato como maquinaria fisiológica funcionar? Eu vejo que nós temos um horizonte enorme para a gente explorar na questão fisiológica. Eu falo fisiológica porque está junto, interligada, não dá mais hoje na agricultura a gente definir por pilares. Eu vejo que está tudo interligado, principalmente com esses novos problemas aí. Enfesamento de planta, né, na questão de milho. Está interligado fisiologia de planta, patologia, nutrição e nutrifisiologia. Soja está na mesma pegada. O cancro voltou, pessoal. Embora tenha alguns coleguinhas brigando com a gente aí, não assumindo o retorno do cancro, né, mas o cancro ele é fato, a Diaporte está aí, presente. Né, temos 8... Que não é novo, né? Não é novo, é antigo, voltou. 8 presentes no Brasil, 6 aqui do Cerrado, onde a gente atua, né? E que cada vez mais está interagindo com a genética, com o ambiente que ela está, né? E com a fisiologia de planta. Se a gente não entender o que a planta está fazendo, fermentando raiz, fermentando inserção da vagem com a planta, favorecendo, né, outros patógenos que estão aproveitando essa infecção para o Diaporte, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então a gente tem um horizonte hoje para poder, né, de forma rápida, falar, porque senão a gente vai ficar aqui uns 3 dias falando de fisiologia de planta. 3 dias, 3 mas anos. É a chave que a gente tem, a mágica que a gente tem hoje é fisiologia de planta. Eu falo sempre assim, dentro de uma gama de fatores, quando a gente sente, comparando o ser humano com a planta, quando a gente sente calor, tá aqui o ar-condicionado ligado. A gente resfria. Quando ele tá na chuva, bota um guarda-chuva, a gente se protege. Quando ele tá com fome, a gente armazena. E a planta? O que ela faz? Ela tem ar-condicionado? Então a parte fisiológica é justamente isso. É justamente todo esse processo que a planta faz para construir uma estrutura que seja resistente a essas questões climáticas, que seja resistente às questões principalmente de solo. Então assim, o meu sistema radicular é ponto fundamental para mim ter um bom sinalizador de todas as funções metabólicas dentro da planta. Então, sistema radicular, aí vem a questão do solo, compactação. Então, você veja só, lá atrás a gente está fazendo o quê? De fisiologia, mas lá atrás a gente tem que ver como é que está a compactação do solo, como é que está a questão do nível de distribuição. Eu estava vendo ontem, será que a gente está fazendo calcário demais e esse calcário não está oxidando? Então, assim, passou do pH 6, o que acontece? Então, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio do solo, para a gente ter o principal sinalizador, a principal parte da planta, que é a sinalizadora, desses momentos fisiológicos, desses metabólicos, certo? Que é o sistema radicular. A partir daí eu começo a ter um bom preparo para poder estar utilizando essas ferramentas de manejo e fazendo com que as doenças não sejam só tratadas como fungicidas, porque o grande ponto é esse. A gente está gastando muito com fungicida e pouco com nutrição. Então, assim, quanto da nutrição hoje é o meu ponto-chave para poder o meu gasto no manejo, dentro do manejo que eu tenho, quanto de nutrição entra. Agora, eu não posso deixar de jogar fungicida. Mas por quê? Peraí. É obrigatório não, porque tem diaporte, mas eu tenho que jogar diaporte, o que está ocasionando essa diaporte? E é como você falou, a gente tem que ir lá atrás e tentar descobrir justamente essas deficiências nutricionais que vão ocasionar deficiências metabólicas por questões climáticas. E um exemplo que eu vou dar é simples. Então, quando está excesso de chuva, falta luminosidade, a primeira coisa, a agricultura é colher o sol, é fotossíntese.
então a fotossíntese para. Então eu tenho basicamente reduzido a mais do que metade ou mais que zerada a fotossíntese, só que a respiração continua à noite. Então eu deixo de fotossintetizar, a gente fala que é um pouco até óbvio, mas parece que o produtor não é. Então ele não quer aplicar um produto que seja necessário para que eu aumente esse potencial fotossintético, mesmo em períodos curtos de luminosidade. Então isso aí seria uma alternativa para eu ter um potencial fotossintético maior, mesmo em períodos curtos, 3, 4 horas de sol, de luminosidade. Se for o tempo todo chuvoso, tem outras alternativas também de você ter um aproveitamento melhor e ter também um aproveitamento melhor da respiração à noite, porque se ela não tiver aproveitamento melhor da respiração, o que vai acontecer? Todo o carbono que eu acumulei na fotossíntese, ou que eu deixei de acumular, ela vai ser gasto. Então acontece que à noite ela vai ter esse carbono jogado, então a gente fala que a respiração é oração. Ela inspira oxigênio e expira CO2. É a oração da planta. Então à noite ela está fazendo o quê? Ela está fazendo um gasto energético para poder ter energia, para enfrentar outro dia o quê? A fotossíntese, e essa fotossíntese é eficiente. E essa fotossíntese, ela tem o principal ponto dela é justamente o quê? É colher o sol, é a luminosidade. Então você imagina transformar luz em frutos, em vagens, em sementes, em grãos. E isso depende de quê? De uma boa nutrição. Então o equilíbrio nutricional lá de trás, na parte de solo, juntamente com o manejo nutricional bem eficiente, mais o manejo nutrifisiológico, que é aí que eu falo, o manejo nutrifisiológico ele entra com o quê? Com eficiência nutricional fisiológica, aportando nutrientes e moléculas fisiológicas em momentos adequados, em quantidades adequadas, para que a planta possa desenvolver uma estrutura reprodutiva capaz de suprimir as questões climáticas, mas principalmente capaz de alcançar altos potenciais produtivos. Então, isso é que é o diferencial. Eu acredito muito que a gente está a caminho disso. Eu acredito muito que a gente está começando a descobrir novas maneiras de fazer o manejo nutricional, colocando a fisiologia nesse ponto, o manejo nutrifisiológico. E fazendo a estrutura de planta cada vez mais adequada, que tenha uma resistência maior às questões climáticas e principalmente pensando na luminosidade, fotossíntese, questões climáticas, excesso, falta de chuva, isso aí é fundamental. Vou dar um exemplo. As aquaporinas. Acho que a gente mal vê alguém falar das aquaporinas, né? As aquaporinas, elas são responsáveis, mesmo em condições de estresse hídrico, excesso, como a falta, de controlar a saída e a entrada de água, de nutrientes. Mas e as aquaporinas? Quem é que é responsável por isso? Então, é um processo metabólico, é um processo fisiológico, que muitas vezes não é estudado, não é feito nenhum movimento em cima desse processo. E aí vem os problemas de quê? De doenças. A planta fica mais frágil, o metabolismo secundário fica mais frágil, a lignificação fica menor, a entrada de doenças fica maior. Por quê? Porque eu tenho alta potencial glicose, estou produzindo glicose, certo? Mesmo em pequenas quantidades, com luminosidade baixa, mas eu não tenho nem nitrogênio para poder fazer carboidratos, aminoácidos, proteínas, enzimas. Então, isso faz com que a planta fique mais atrativa para doenças. Isso. Exatamente isso. Então, é um processo fotossintético baixo que eu tenho pouco aproveitamento. Então, a nutrição, por si só, ela não vai resolver o problema. Então, a gente fala que dentro da nutrição, a fisiologia, ela traz esse gancho de aproveitamento maior de uma nutrição. Então, 100 gramas de um zinco, eu posso diminuir para 50 e ter o mesmo ganho? Posso. Desde que eu tenha um triptofano junto, uma arginina, ou direcionando para aquele metabólico que eu quero durante a fase da cultura, finalização de ciclo. Colocando magnésio é um exemplo disso. E muita gente me pergunta, todo mundo está colocando magnésio, né? Magnésio para a questão do estresse. É primordial, é a rubisco, faz parte da rubisco, faz parte da fotossíntese. Mas adianta eu colocar magnésio se eu não tenho tempo nublado? Adianta. Adianta porque o que acontece? Eu tenho um aproveitamento maior da fotossíntese. Então eu tenho que ter o magnésio ali, mesmo em pequena quantidade, apesar de ser um macro, o magnésio vai fazer diferença. E isso vai ajudar também a questão de doença. Está comprovado cientificamente com pesquisas. E o excesso de alguns fungicidas, Fabrício, tem dado muito problema mesmo na estrutura de plantas. E a gente só observa isso lá na frente. Então, pensando nesse ponto, a gente tem esses ganchos dentro do manejo nutricional e fisiológico, no manejo nutrifisiológico, e aproveitar esse ponto aí, cada ponto desse, desde o início. Porque também tem outro ponto, né? Não adianta pensar em fazer a correção lá na frente. Porque tem o efeito prime. O que é efeito prime?
é efeito prime do solo sistemático lá no desenvolvimento da planta, na germinação, no estande inicial de plantas. É o efeito das primeiras aplicações que vão fazer efeito lá na frente. Porque se eu deixei de aplicar alguma coisa que faça sanitizante, por exemplo, ou um biocida no V0 ali que está sendo muito utilizado, ele vai ser acumulativo. Não adianta eu produzir lignina só lá no R1. Por quê? Porque a lignina tem que ser produzida antes, pelo sistema radicular. Então eu passo a bola aí para você, dentro desse processo, então você que está no campo, você está vendo muito problema disso, você está vendo essas questões. E dentro desse processo a gente sabe que existem principalmente a questão de custo. E aí o que você encontra mais de problemas assim hoje é o produtor querendo reduzir custo. A primeira coisa que ele corta é o quê? É a nutrição. E fisiologia. A gente tem a oportunidade de andar o Brasil todo, né, nessas áreas assistidas e junto com algumas empresas fazendo as rodadas técnicas. O que a gente tem observado? Eu gosto de dar o exemplo que a gente está com um quebra-cabeça de 1000 peças e dando para uma criança de 2 anos montar. No máximo está encaixando 2 peças ali e ficando o restante tudo sem encaixe. E o ponto base que a gente vê de equívoco, de erro, é a falta de compreensão. Como é que se comporta no solo e na planta os nutrientes, isso é fato. O agricultor, infelizmente, ele dá atenção a calcário, a gesso, a NPK e esquece o micronutriente. Hoje, nesses cultivar moderno, que a curva de enchimento de grão é muito alto, né, nós temos soja aí fazendo quase um saco de soja por dia, ela não pode ter um estresse. Ela não pode ter uma raspagem por trips, ela não pode ter Spodoptera derrubando estruturação floral, ela não pode ter fitotoxicidade por glifosato, por fomezafém, por lactofen, por 2,4-D, que tem, né, a gente está vindo Brasil afora, produtores com 10, 12, 30 ml de um hormônio auxílio que está ocasionando um problema, um distúrbio futuro. Então a gente não pode ter esses intempéries. O próprio nafta presente nos cletodins, né, causando porta de entrada para a doença. A gente está com a soja produzindo, vamos arredondar, 1 saco por dia. Todas as informações têm que ser computadas no cérebro dela e no coração dela, através da sua boca, de forma sem entupimento. Né? Eu vejo como uma rodovia. Então a gente não pode ter uma rodovia com muito radar, com muito SIGPAR, senão essa rodovia não vai ter um fluxo muito legal e começa a ter alguns acúmulos. E diante de uma soja com a curva de enchimento de grãos diário por dia de quase 1 saco, a maquinaria fisiológica ela tem que funcionar muito bem. E para ela funcionar muito bem, eu tenho que ter alguns aportes de micronutrientes. E às vezes, algumas práticas que a gente está fazendo, que está na moda hoje, 10, 12 toneladas de calcário em situação já de planta estabelecida, às vezes uma planta extremamente potássica como é a soja, aquele calcário para ela não é tão interessante nesse momento, porque vai disponibilizar muito micrometálico, que vai conferir lignificação dessa soja, que vai conferir depois enzimas e compostos não enzimáticos, para bater mais ou menos naquilo que você falou de fungicidas. Como que um fungicida, como que uma planta, ela consegue fazer a limpeza das aplicações, das quimioterapias que a gente faz através das aplicações de fungicida com ela, através de micro, e a gente não vai ter. Se a gente pega uma área compactada, piorou mais ainda. A mobilidade desse fungicida vai diminuir, a água na planta vai interferir nessa mobilidade de fungicida. Se eu não tiver um aporte de micronutriente, ele não vai fazer a faxina, a limpeza, né? Alguns chamam de metabolizar, eu não gosto de falar esse termo, eu gosto de falar mais faxina e limpeza das aplicações, né, dos compostos estranhos que a gente gera, né? Que é os xenobióticos. Então a gente precisa de micronutrientes para fazer a limpeza da fisiologia da planta. E só abrindo parênteses, você está totalmente correto. Porque isso aí vai combinar, como você falou inicialmente. E os resultados que acidificam o meio? Como é que eles estão sendo produzidos? Se eles não estão conseguindo fazer essa desintoxicação da planta pelo que a gente está colocando. Então isso é um ponto muito sério. É só esse adendozinho que eu queria fazer para... Perfeito. Acho que o bate-papo é nessa pegada mesmo, né? Vai cada um ligando com a ideia do outro para a gente levar para quem está nos assistindo a um progresso agronômico, né? Não dá mais para a gente ficar estagnado com informações que a gente teve no passado. A literatura hoje a gente agradece, coloca na estante, todo dia vamos passar lá e fazer uma oração. Obrigado. Nos trouxeram até aqui. Tem que ir para a prática. De hoje para frente, nós temos que dar um passo a mais. Tem. Seracion Ador com a Cristalino, 160 dias de ciclo, produzia 35 sacos.
É igual a Tormenta hoje, que produz 100 sacos, com ciclo de 110 dias? É igual a Olimpo, a Esparta? Nós tivemos um trabalho recente agora com o pessoal, não posso falar o nome da empresa, mas chegou a mais de 350 sacas. Pois é. Uma soja era genética, né? Um trabalho genético. Então você imagina, 120 gramas por planta produzido. Isso é um absurdo, assim, a gente pensar. Então o potencial produtivo da genética hoje é algo que a gente ainda está começando a entender, mas já atingiram 200 sacas nos Estados Unidos. Mas o que é que ele está fazendo? Aí o cara vem lá dos Estados Unidos para falar o que a gente já fala há muito tempo. O Kakimak já fala do zinco, do boro. Há quanto tempo já se fala de zinco e de boro? Perfeito. Né? E manganês. O manganês só é responsável pela questão do glifosato? Sim. Na minha época, quando eu entrei na soja, eu vim da fruticultura, né? Então, eu tive basicamente, tenho 27 anos de mercado, mas trabalhando com nutrifisiologia e vindo do melão, do mamão, passei para uva, manga e vim para a soja. Quando eu cheguei na soja, eu pensei que assim, eu ia encontrar um mundo mais aberto a ideias. E o pessoal só manganês. E é sulfato, é cloreto, são sais que provavelmente não são totalmente absorvidos, mas que realmente tem esse impacto direto na questão do glifosato, do ácido químico. Mas hoje a gente utiliza um produto fisiológico que não tem manganês e tira o estresse do ácido químico sem o manganês. Por que acontece isso? Porque os resultados que ele provoca, a produção que ele provoca no metabólico, na parte fisiológica, é tão importante, Fabrício, que os resultados começam a aumentar e absorver boro. Então, o nível de boro começa a aumentar. Isso é uma pesquisa comprovou isso. Então, é nesse sentido. Então, eu aplico o produto fisiológico para aumentar. Ele dobrou o teor de proteína na uva. Ele saiu de 3 para 6 no final do ciclo. Então, aumentou a produtividade. Aumentou o potencial fotossintético. Ele aumentou a clorofila A dobrando. Então, se aumenta a clorofila A, o que significa isso, gente? Clorofila A está ligada à fotossíntese. Clorofila B também, como o quê? Como fator energético. Mas o que acontece? Se eu dobro a clorofila A, mesmo em condições de estresse, significa dizer que meu potencial fotossintético está ali esperando o quê? Nutrição. Então, se eu não aporto a nutrição, faço um produto fisiológico, e eu não tenho aporte da nutrição, não adianta fazer produto fisiológico. Não adianta estar utilizando um produto que é um estruturador, que é um bioestimulante, se eu não tenho a nutrição adequada. Por quê? Porque eu estou aumentando. Eu saio de 400 para 800 de clorofila A. Eu saio de 300 para 400 a 500 de clorofila B, dependendo do produto que for, que a gente fez alguns testes. Então, tem algumas situações que aumentam o teu de antocianina, de antocianinas e de carotenoides. O que são isso? São os principais aparatos fotossintéticos da planta, mas a antocianina são os primeiros faxineiros ali que existem da planta. Então, antes de pensar em sódio, catalase, peroxidase, peroxidase, a antocianina está ali, já está desde o início. Perfeito. E os carotenoides? Está expandindo esse excesso de luminosidade inicial, ele já está fazendo o quê? Já está expandindo esse excesso de energia que a planta tem e fazendo com que a planta tenha um resfriamento automático. Seria basicamente como o ponto que a planta faz para poder ligar o ar-condicionado dela. Então, ela absorve essa energia com maior qualidade, faz mais fotossíntese e se tem excesso de calor, de energia, ele dissipa os carotenoides. É que dá a coloração, são as colorações. Eu não vou detalhar aqui, mas então assim, todo esse processo culmina em quê? Numa planta mais bem estruturada, numa planta mais resistente, onde o estresse é menor, o MDA. Então esse MDA é que mede o estresse da planta, então o MDA é menor. Mas à medida que eu coloco um triazol ali, esse estresse vai lá para cima. E tem triazol que engana. Tem triazol que o MDA dá baixo. Mas aí você vê o gasto energético está absurdamente alto. O teu de amido baixo, o teu de carboidrato baixo, então não tem acúmulo de carboidrato nem de amido. Então como que eu vou ter um florescimento hoje? Se falou da soja que está cada dia mais exigente, mais rápida. Então é um saco por dia? Talvez até mais. Talvez até mais. Um saco a gente está conseguindo extrair dela, né? Exatamente. 100 sacos a gente está. Produzir 100 saco, pessoal, às vezes falar em 100 saco, nossa, mas eu não consegui isso. Tem talhões que produzem até mais. Olha, você falou de um cultivar aí com 400 sacos. Se você pegar, vou falar, não é propaganda, tá? Se você pegar um Olimpo, que é uma soja muito plantada na nossa região, começar a colocar lá um coletor de tudo que ela vai jogar de flor fora. Até o final de tudo que ela pegou, mais o que você contabilizou que ela jogou fora. Se você estimar que cada florzinha daquela ia virar um legume com 3 grãos, essa soja tem um potencial de 320 sacos na nossa região. 320 sacos, a gente está
aceitando 75 de média. Beleza, 75. O restante está onde? Clima, operacional, limite da produção, bastante. operacional, crescimento excessivo, população inadequada, espaçamento inadequado, complexo de doença, principalmente as manchas foliares, que já está vindo na semente, sobrevivendo em risco cultural, só que o agricultor brasileiro ele não dá importância para manchas foliar, porque ele aprendeu a trabalhar só com ferrugem, aí a ferrugem chega, então mancha já nasce, passa o ciclo inteiro ali arrebentando a planta, infeccionando, a planta gastando energia. As aplicações eram R1, você lembra? E R1, 45 dias, hoje não, gente. Hoje, V0, tem um hoje, V0, né? E nós temos mais um equívoco agronômico. Antigamente nós manejava soja determinada. R1 era 45 dias. Hoje nós estamos indeterminada. A fermenta R1 vai para 22 dias, 20 dias. Exatamente. Cara, quem está intervindo nisso? E o teu diamante de carboidrato que era para ser acumulado, para transformar essa diferenciação? Não está sendo. Não está sendo feito. Não tá. Então a gente tem que bater nesses pontos para quê? Para chamar a atenção dos agricultores. Eu acho interessante. Não, eu acho interessante. Só para finalizar aqui, é uma questão muito interessante que a gente vê, é que assim, o florescimento basicamente está começando aos 20 e poucos dias, né? Muito cedo. A concentração de carboidrato e amido tem que ser acumulada muito rápido. Então eu vou começar uma aplicação numa soja aos 20 dias, aos 25 dias, aos 27 dias, só que muitas vezes a escolha está sendo de triazóis, certo? Então o triazol, inclusive até para a questão de estruturação de triazóis, o triazol ele inibe giberelina. Ao ponto que você inibe giberelina, você tem um encurtamento do entrenol, mas você deixa de fazer uma coisa muito importante, que é a formação de estrutura reprodutiva dos entrenós. Então você tem naquela ponteirazinha, basicamente ali, você tem 4, 5 nós reprodutivos já formados, mas você aplicou o triazol lá atrás e você tem poucos nós reprodutivos formados. E quando o triazol perde o efeito, quando ele vem aquele rebote, o que acontece? A auxina ela já tem uma dominância muito alta. Ela já está uma dominância muito alta. E a giberelina vem para acompanhar, prejudicando a citocinina. Se você tiver com o solo compactado, pouco sistema radicular, não tem tchau. de citocinina. Tchau. Então você não tem como controlar mais isso. E o fósforo em excesso. Então são várias coisas que se juntam. Então assim, a gente tem que saber fazer esse manejo pensando desde o início. Desde a variedade, o solo que eu vou trabalhar, se está compactação, se não está. Dentro de um manejo, eu adequar todo esse processo. E adequando esse processo, ele não vai ser usado do início ao final. Ele vai ter o quê? Principalmente, ele vai ter a questão de regularizar o manejo de acordo com as condições climáticas e condições que a planta tiver naquele momento. Então, assim, o acompanhamento é muito, muito importante para você adequar o manejo que foi feito anteriormente, porque o clima está cada dia mais, vamos supor que está cada dia mais variável, não está mais constante como era antes. E os manejos, eles não estão sendo aplicados na época, por quê? Porque está chovendo demais, eu não entro com a aplicação. Então, se puder antecipar hoje as aplicações, seria o ideal. Tem uma previsão de veranico, faça hoje. Faça hoje. Mas interfere, cara, faça hoje. Faça hoje. Veranico, faça hoje, antecipe hoje. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande, agronomicamente falando, de acreditar numa diferenciação floral de uma planta, de antecipar algumas estratégias. A gente vê, nós estamos na era do glifosato, da soja RR, o pessoal de campo não sabe usar glifosato. A gente vê o cara aplicando glifosato em soja emergino, em soja em V2, na diferenciação floral. Ou seja, 7 dias parado, né? 7 dias parado é 7 sacas, né? Justamente. Então a gente assim está rasgando muito dinheiro, muita produtividade, o melhoramento não parou de trabalhar e vai continuar trabalhando, evoluindo. Só que nós estamos paralisados no tempo, fisiologicamente falando, nutricionalmente falando, né? Nós temos ambientes aí que soja estão crescendo em excesso. Não entra luz, não tem carboidrato, não tem sacarose para quando tiver o dreno procurar e encher grão. Então a gente já começa a favorecer N livro na folha, atração de mosca branca que todo mundo está passando agora, energia para patógenos, né? Na questão do milho a gente vê muito isso, quando a gente não converte esse N em proteína, aminoácido, proteína de boa qualidade para virar grão, dando energia para enfesamento, secretar proteína de virulência. Então é um negócio muito complicado. Bora, que está dentro da planta. Teu trabalho recente agora sobre positivo. E com respostas excelentes. Bora, e só para finalizar, assim, que o tempo é pouco, mas eu deixo o convite aqui para participar do nosso podcast que a gente vai lançar. Então, assim, isso é uma novidade, eu estou falando aqui agora, gente. E a Tainara que me escuta, ela não vai me matar, mas ela, se Deus quiser, ela vai gostar de estar escutando isso. Então, a gente vai lançar o podcast, você está convidado para participar desse podcast. A gente vai ter tempo para falar, vou discutir bastante. E se Deus quiser, não vai ser só um, vão ser várias vezes oportunidades. Mas um ponto importante, eu coloco aqui para vocês estudarem mais a parte fisiológica,
procurarem saber mais sobre esse processo fisiológico dentro das plantas, estudarem mais principalmente a parte de solo, o sistema radicular, como sinalizadores e os macronutrientes como sinalizadores também, não só micronutrientes, mas macronutrientes como sinalizadores e todo esse processo nutrifisiológico que está hoje tendo uma extensão absurda, que a gente não tem nem ideia de quanto a necessidade que está tendo de conhecimento nessa parte. Então assim, para os novos agrônomos, para os técnicos que estão se formando, entrem nessa fase, se gostarem, entrem nesse estudo de nutrifisiologia, porque realmente está faltando muito profissional na área. Perfeito. E a gente precisa de profissionais que gostem disso. E eu vou falar para você, assim, é um prazer estar falando aqui com você e principalmente, assim, apesar do pouco tempo, a gente tem muito o que falar, mas foi um prazer discutir um pouco sobre esse processo e principalmente envolvendo a parte nutrifisiológica na produtividade, na melhoria de resistência a doenças, às pragas e principalmente na rentabilidade do produtor, porque ele está gastando dinheiro onde não deve muitas vezes. O agricultor ele tem aplicado tudo que existe com aquela falsa sensação da segurança. Eu fiz o fungicida para proteger o teto produtivo, só que a área dele estava compactada, não tinha sistema radicular, usou o produto errado, numa época que às vezes tinha menos água na planta, o produto ficou mais parado ali, não teve uma sistemicidade adequada, não teve uma mobilidade, melhor falando, causou outro problema secundário que ele vai só enxergar quando ele colocar a colhedeira. Às vezes ele com aquela vontade de produzir mais, esquece a fisiologia de planta, está plantando com 40, 45 centímetros, errando população, soja está apresentando um sistema de canela, que a gente fala, que é o desenvolvimento, perdendo as inserções iniciais ali, perdendo produtividade. Né? Na maioria dos trabalhos que a gente vê, 20 a 25% da produtividade está no bacheiro, o agricultor não tem bacheiro, e ele está acostumado a 75 sacos. 75 sacos, pessoal, ele está colhendo 100 sem ele ver. 3 doenças, não vou falar das outras. Vou falar do septória, leva 3 sacos. Septória abre porta para mancha-alvo, que leva mais 14. E mancha-alvo tem um amante chamado cercóspio, que leva mais 9. Sem mofo branco, sem ferrugem. Sem o restante. Então já foi para 100 sacos. Cara, mas nós temos um horizonte maior ainda para prosseguir, para a gente alcançar maiores tetos produtivos. Então está tudo ligado a quê? A fisiologia de planta. Crescimento excessivo, não cresceu mais, não vai absorver nutrientes que a gente precisa, porque vegetou muito. Às vezes um excesso de fósforo em alguns cultivares está promovendo mais esse estiolamento, esse crescimento. Então a gente tem que pensar isso. Estão perdendo potássio, né? Muito. Principalmente, né, algumas regiões do Brasil, que no mês de agosto, 9% de argila, o cara está fazendo KCl. Para onde que foi o potássio desse cidadão? 3, 5, 10 minutos de chuva. E tem o contrário também. Foi embora. Tem o contrário também. Eu tenho áreas com 5% de potássio após colher da soja. E o magnésio de 12%. Então como é que você vai poder correlacionar isso? Então isso aí, justamente esse conhecimento que a gente está discutindo aqui, ele tem que ser amplificado. E eu falo o seguinte, um cálcio, por exemplo, que não está muito hoje em utilização nas áreas de soja, vai começar a ser utilizado, porque ele é mensageiro e nesses momentos de nebulosidade, nesses momentos de falta de luminosidade, nesses momentos de estresse hídrico, você não tem cálcio nas extremidades. E você precisa, você aplicou um bioestimulante, você precisa automaticamente de quê? Sinalizador. Então o que a gente está fazendo aqui, se tiver só eu e o Fabrício, seria um papo entre a gente. Então o cálcio ele faz o quê? Ele faz o papel do AgroSetCast, amplificar o sinal para todo mundo. E é bom, Alisson, a gente ver essa... Tem muito tempo que a gente não se falava nessa questão, né? De ver como que o trabalho de pesquisa ele se une. Muitos aí que estão nos assistindo já viu palestra nossa, bate-papo, as rodadas. O que a gente está falando de cálcio para sinalizar a modinha agora, que é a estruturação de planta, né? Tem gente que não tem fertilidade nenhuma e quer estruturar a planta. Abertura de área sem comida, estruturando planta, né? Tentando estruturar. Exatamente. E tem gente colhendo insucesso com isso, gastando mais sem ter respostas. E tem pessoas que entenderam o que é estruturar a planta, que começa com produtos corretos, começa com algum aporte de nutrifisiologia para tentar sinalizar para a planta toda essa bagunça que foi feita na fisiologia dela, colhendo os bons frutos. E isso está faltando essa disseminação dessa informação para o campo que a pesquisa está colhendo. Então é bom a gente escutar isso, que vem de encontro que a gente já fala desse uso de cálcio como amplificador, como sinalizador para a planta. Isso eu vou falar para você só para a gente ter importância desse processo. O cálcio, ele não é que ele tenha saturação de 70%, eu trabalhei com cálcio de 70%. Eu tenho que aplicar cálcio foliar, por quê? Porque o fósforo de 300, de 200, de 70 muitas vezes, deixa o cálcio ser disponibilizado. E não só isso, a falta de água em si, o cálcio é movido pelo fluxo de água. Então, o que vai acontecer? Ele não vai estar nas extremidades. As extremidades é o quê? É produção de auxina.
Então esse crescimento exagerado é justamente isso. Aí o benfluoreazol inibe gibberelina. Então a gente tem que entender isso, gente. A gente tem que entender que o processo não é um produto, não vai ser um fungicida que vai salvar a lavoura. É um conjunto de manejo, um conjunto de manejo nutricional, fisiológico, de herbicida, espaçamento, população. Espaçamento de semente, qualidade de semente. Eu vi a 2383 agora, a TMG 2383, ela sumiu da Bahia. Cara, eu fui ver no Maranhão, a qualidade da semente, aí você vê a qualidade da soja, é outra coisa. Parece que todo mundo deixou de comprar, melhorou a qualidade dela lá. Então, assim, inclusive meu amigo Diógenes, Aurélio, lá do Maranhão, são dois caras que enfrentam essa questão do excesso de água, que a gente está enfrentando aqui agora, isso no enchimento. Imagina você colher 92 sacas, às vezes, com excesso de água. Então, assim, é algo que a gente tem que dar os parabéns para esses produtores que tem aí em todo o Brasil, fora do Brasil também, no Paraguai, mas, assim, que eu conheço, e também, além disso, dar os parabéns para consultores igual você, igual o Ricardo Andrade, tem o Leandro aí, tem outros consultores gauchinhos aí na parte de expressão agrícola aí. Então, assim, a gente vê a questão de agricultura de precisão como um processo antecipado, anterior, mas ele não termina após a colheita, ele tem uma continuidade após a colheita. Então, ela tem essa continuidade, né? A gente fala que o manejo de estruturação de plantas, ele é 360, ele não tem fim. Ele começa no solo e vai iniciar depois no solo de novo. E depois você não para. Você fez todo o trabalho que a gente está vendo algum pessoal fazer estruturação de planta e paralisando. Não. Totalmente. Cara, você fez pontuações, você fez melhor pegamento. Depois você tem que dar mais incentivo, né? Que o povo chama de enchimento. Você tem que dar mais esse incentivo, senão você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Só gastou dinheiro de novo. E mais um ponto. Só para a gente, assim, o R3 aqui, quem é que está fazendo o trabalho de divisão celular no R3? Você sabia que a citocina é produzida na soja de semente? Então, assim, a grande quantidade de citocina é produzida na semente da soja. Então, assim, além da do sistema radicular, na semente. Sim. E o que é que eu estou fazendo para amplificar esse sinal? Em R3 ali. Então, as vagens de 3 grãos, tem gente com 4, com 3, com 5, às vezes acontece. Eu encontrei. Mas o que a gente está vendo é o quê? É grão falhado. Grão falhado, justo. Então, assim, se você falou de flores, se a gente conseguisse pegar e tirar as falhas dos grãos das vagens que a gente tem hoje, aí já aumentaria muito a produtividade. Isso é legal, essa frase sua, essa palavra sua, que mostra de novo, né, que tudo na agricultura está interligado, né? Você bateu num ponto que eu tenho batido muito e apanhado também, que é qualidade de semente. Infelizmente, pessoal, hoje soja no Brasil não é semente, é grão de sacada. É grão de sacada. Tem sementeiras aí que não plantam 1 hectare, produz 1.200.000 sacos de semente, de grão de sacada, né? Que qualidade que tem isso? Quantos transmissores não estão vindo lá dentro? De aporte, Formops, Fusário, Cercospora. E vigor de germinação, mesmo sendo alto, mas tem período curto de duração. Positivo. Essas sojas modernas hoje, ela tem menos durabilidade nas questões fisiológicas, né? E tem mais um agravante. A gente sempre quer facilidade. A gente saiu de sacaria de 25 para 40 quilos e hoje nós estamos em bag de 5 milhões de sementes. Sim. Aquele ambiente do bag de 5 milhões de sementes, mal adequado. acondicionado lá, gente, vocês podem fazer uma análise. Pega o bag, faz uma análise de germinação e vigor, germinação e vigor, germinação e vigor. Da e diferença. patologia, da diferença. A ponta do bag, o meio e embaixo. Embaixo você descarta. Patologia vai estar maior. Aspergilos, penicílio, que degrada vigor de plantas, de semente, embaixo o nível vai estar muito maior. A gente coloca esse bag lá e começa a plantar soja, você vai visitar a área lá, você não consegue entender. Poxa, nasceu mal, aqui nasceu bem. Na mesma linha, o que é? Herbicida do ano passado, aí começa. Geralmente é isso, então, né? Então a maioria às vezes, o fundo de um bag. Mas será que o herbicida que foi em uma não foi na outra, né? Pois é. E eu falo assim, tem outros problemas aí, vem a fisiologia de novo, né? Só para a gente concluir esse raciocínio, a alfa-amilase é uma enzima, certo? Que está presente justamente no quê? Na degradação do amido. E do mesmo jeito que você falou aí, dessa questão do vigor de semente, que é mais rápido, que a durabilidade é mais rápida, é menor, a alfa-amilase também. Então, qual a concentração de alfa-amilase que a gente está tendo nas sementes para poder fazer essa degradação do amido de forma adequada? Então, isso é uma pergunta que eu deixo, e mais uma vez, discorrendo sobre a pesquisa, né? A gente tem esses trabalhos que estão sendo feitos para trazer para o produtor maior garantia.
Isso é que nos deixa mais tranquilo, que a gente está fazendo a nossa parte. Espero que todo mundo consiga entender esse processo que é a mudança da agricultura da 4.0 para 5.0, porque muitas vezes o pessoal chegou na 4.0, mas não estava preparado. Mas é esse processo que a gente tem que estar responsável hoje, o Fabrício, o Alisson, seja qual for o consultor, seja qual for o técnico, o agrônomo, eles têm que estar responsáveis pelo quê? Por trazer esse conhecimento e fazer a prática deles serem efetivos na produção. Pessoal, o tempo é muito curto para falar de um assunto que eu acho que demandaria, acho que um mês, no mínimo aí. É um assunto apaixonante, cativante, ainda mais numa pessoa que ama a fisiologia. Então, assim, agradecer ao Alisson. Alisson, hoje você está na Valice, é isso? Podia Isso falar mesmo. um pouquinho para nós da empresa também? A Valice, ela surgiu com o objetivo desse gap de mercado, né? E justamente tem essa fisiologia, nutrifisiologia, que ninguém estava tomando conta. Então, as pessoas falavam de fisiologia como nutriente. Aplicar nutriente na parte fisiológica. Então, ela surgiu com o objetivo de levar esse conhecimento da parte nutrifisiológica para o produtor de forma maior, mais eficiente e de uma forma que, assim, a gente se preocupa com o produtor nas formulações. Então, as formulações, quem fabrica as formulações somos nós. Então, as formulações somos nós que cuidamos das formulações, de estar colocando o melhor do fisiológico, do nutricional, das questões de qualidade, de mistura. Então, a Valice é uma empresa hoje de 7 anos de mercado, que é referência na parte fisiológica, nutrifisiológica, e conseguiu isso principalmente com atendimento de campo. Então, o nosso processo é o quê? São pessoas. É o produtor, enxergar o produtor, a necessidade do produtor e não vender o que eu quero, mas se enxergar dentro do produtor essas demandas que existem e formular produtos que sejam eficientes para aquela demanda que está ali no campo. Inclusive, vão ter 14 novas formulações que a gente vai ter agora. Fantástico. E o objetivo principal é esse da Valice, é suprir essa demanda, esse gap de mercado e ser uma referência na parte nutrifisiológica e principalmente o objetivo de ter pessoas, como tem essas pessoas aqui que estão do nosso lado e que assim, são pessoas realmente que trazem assim, uma alegria para o nosso trabalho do dia a dia. E eu chego até a me emocionar, não vou me emocionar muito, mas assim, ver pessoas que buscam esse conhecimento, que buscam estar junto de pessoas que têm conhecimento para aprender mais e não o contrário, porque eu acho que é muito fácil você querer estar ali do lado só sugando, sugando, sugando. E Fabrício, eu vou falar para você, o Ricardo Andrade, mais outros, Gauchinho, Leandro, o Aurélio, o próprio Diógenes, tem vários outros, o Henri Saco aqui, tem muitas pessoas boas no mercado e a gente tem que estar próximo dessas pessoas e aprender com todo mundo. Mas hoje é um prazer estar aqui e uma emoção porque faz tempo que a gente quer discutir sobre isso e vem discutir no AgroSedCast. Então é muito prazer estar aqui hoje. E o mais legal, né, que você é testemunho, os meninos que estão aqui com a gente, né? Você saiu de Brasília 3 horas da manhã para chegar aqui em Uberlândia, nós estamos em Uberlândia, pessoal, de manhã. Combinamos nada. Falei, cara, vamos conversar de agricultura. Bater papo. E a gente fica motivado também de ver que tem uma nova geração, né, de pessoas comprometidas com o agro chegando. O Ricardo, né, meu amigo aí também, Leandro, a gente tem um objetivo, né, junto com eles, perante eles, de orar por eles. Demais. Porque a agronomia dessa nova guarda que está chegando, que está trazendo um novo para a agricultura, só quem está mais perto da gente sabe tanto que a gente está apanhando. E apanha, né? Em 2012 a gente falou de cigarrinha, gente, eu fui apedrejado, né? E eu lembro das suas aulas de e o pessoal não quer acreditar em novos não problemas. Não tem Instagram naquela época, não tinha Instagram, né? Mas assim, a gente apanhava muito com isso. Então a gente tem que passar boas energias para essas pessoas que estão vindo, peitando uma nova agricultura. Falando de problemas antes obscuros, né? Que ninguém tinha coragem de trazer à tona, porque assim, a agronomia mudou, a soja mudou, então a gente precisa também mudar. E eu gosto de falar uma frase, é repetitiva, mas vamos falar. Nós temos, Alisson, voltar a ser agrônomo. Nós temos que voltar a ser agrônomo. Então, nós tivemos 18 anos de apagão que a transgenia resolveu. Queda de cabelo era glifosato, dor de dente, unha encravada glifosato. A nossa classe agronômica foi muito ruim. E os problemas não pararam, os problemas chegaram. E a gente hoje não está capacitado para os problemas que a gente tem. Nutrição, patológico, fisiológico, de forma bem sinérgica. Então a gente precisa passar boas energias para essa nova guarda que está chegando para a agricultura, para ter sanidade mental, energia e paz para poder continuar trabalhando. Eu digo mesmo para você, eu tenho o prazer e a felicidade de participar junto com essas pessoas que são nossos amigos aí e dizer para você que é uma admiração constante. Então, turma, acompanhe o Fabrício, acompanhe o Ricardo, acompanhe o Leandro, mas não só acompanhar, escutem.
praticar. E coloquem na prática, porque esse vai ser o grande desafio. A gente vai lançar alguns desafios aí futuramente, a Valence vai lançar alguns desafios, mas a Valence como empresa, o foco dela não é vender produto, é levar o conhecimento e esse conhecimento sim trazer esse retorno para a gente com produtos que são formulados por nós mesmos, mas que através disso leva o conhecimento ao produtor. Isso é primordial. Então não adianta eu estar fazendo uma aplicação de algo que eu não sei o porquê, só porque alguém me falou isso. Justamente. Então eu tenho que enxergar essa vantagem no meu dia a dia, comprar uma coisa que realmente vai valer a pena. Não porque você está indicando ou porque o fulano está indicando, mas ó, eu estou indicando aqui porque isso aqui dá resultado. O porquê das coisas. É, né? exatamente. O porquê das e a coisas. gente sabe que dentro de um manejo, Fabrício, só para salientar, o nosso manejo nutrifisiológico, ele envolve várias empresas. Desde produtos hormonais, Sim. junto com produtos nutrifisiológicos, e a gente não está descartando ninguém, a gente não é contra ninguém, pelo contrário, a gente é a favor. Então a gente tem que rezar mesmo por esses consultores, por vocês aí, porque assim, o nosso trabalho só depende muito mais da seriedade do trabalho de vocês, que muita gente acha que é um trabalho fácil, mas é um trabalho muito dolorido, porque você fazer uma recomendação e você sair dali e ter a certeza de que aquilo ali vai ser feito, executado. Cara, é difícil. É o produtor acreditar, a máquina que quebra, o operador que trabalha de um jeito, a mãe ele trabalha de outro, brigou com a mulher, chega lá no outro dia Exatamente. Nervoso. Eu falo que é igual a tirar leite, 14 né? produtos no tanque, 2 horas da tarde que você pediu para não fazer a aplicação, enfim, é um desafio muito grande. Então, eu termino aqui hoje assim, dando parabéns para vocês. Parabéns para você, parabéns para a AgroSetCast e parabéns para todos os agrônomos, produtores que confiam nesse processo novo da agricultura e que vai gerar justamente produtividade com rentabilidade. Obrigado, turma. Eu que agradeço, Alisson, você, a Valence, né, por ceder esse seu tempo aí junto com a gente. É um amigo que a gente precisa estar mais junto e vamos estar. Nós temos alguns processos e alguns projetos juntos, já começaram de novo nessa safra. E a gente vai aprofundar bastante. A gente precisa de empresas que tenham para nós ferramentas para a gente poder desvendar os mistérios do campo e criar, né, para vocês recomendações seguras, assertivas, buscando o que a gente interessa. Eu como agrônomo, vocês como produtores, vocês como gerente técnico de campo, consultores, quer produtividade. Né? Desculpa a palavra, o tesão do agrônomo, pessoal, é produzir. E nós vamos buscar isso. E só vamos conseguir se a gente conseguir construir nossa casa em cima de alguns pilares, que a gente já comentou com vocês, fisiologia, nutrição e fitopatologia. As outras coisas a gente vai adequando depois, tá? Mas esses pilares aí, eles estão intimamente ligados e nós temos que destrinchá-los e trazer o melhor que eles têm de oculto para a agricultura atual. E vem novidade por aí, só digo isso. Coisa boa. Obrigado a vocês, boa safra a todos. Até mais. Parabéns, Fabrício.